esteve ou ainda estão com suas mamães. Estamos notando a ausência de alguns aqui que viajaram, nos notificaram ontem que hoje estariam com as mamães viajando. Também notamos a ausência dos nossos jovens, como já foi dito aqui, estão cooperando na nossa congregação do Baeta. Nós queremos lembrar os varões que no próximo domingo são os varões que estarão indo cooperar com os nossos irmãos ali na congregação do Baeta Neves. Então estamos convidando todos os varões aqui da sede para no próximo domingo chegar um pouquinho mais cedo à noite, às 18 horas, para estar indo juntamente com os nossos maestros, nossos líderes, ali para a congregação do Baeta, para cooperar com os nossos irmãos. Próximo domingo, dia 15, e depois dia 22, serão as irmãs do Círculo da Oração, que estarão indo lá cooperar com os nossos irmãos do Baeta. Pedimos essa ajuda e cooperação dos nossos amados irmãos, agradecemos nossos adolescentes, a coordenação dos adolescentes, nosso irmão dirigente da congregação, o irmão Fred, agradece a cooperação dos adolescentes também, dos nossos coordenadores, que Deus continue abençoando. Mas nesse domingo, onde se comemora o Dia das Mães, e eu fiquei pensando em meu coração algumas qualidades que são próprias da mulher. E uma delas é ser mãe, né? É próprio da mulher. Aliás, único e exclusivamente da mulher. O homem não pode ser mãe, né? Tem alguns que estão querendo ser por aí. Estão até tomando forma, mas não vão conseguir, porque isso aí foi um dom que Deus deu para as mulheres. É uma dádiva divina ser mãe. Mas entre as muitas qualidades, características das mulheres, e quem é um bom observador, vê as mulheres, elas são muito trabalhadoras. Não vou ganhar um pontinho com as irmãs aqui hoje. Porque nós vemos que hoje, no mundo moderno, onde por causa do consumismo e por causa do custo de vida, muitas das mulheres deixam o lar para ir trabalhar, para ajudar o esposo a custear ali a família. Mas nem por isso elas não deixam de chegar em casa, ainda vai lavar louça, vai lavar roupa, vai passar roupa, verdade? Cuida dos filhos, às vezes vai estudar junto com as crianças, e só depois que ela vai ter o seu tempo para cuidar de si própria, que é ali tomar o seu banho, ter o seu repouso, que é bem curto. E eu sei que eu estou falando para algumas aqui que são assim. Nós falamos que é a jornada dupla, quando às vezes não é jornada tripla. E eu vou falar baixinho aqui para as irmãs não ouvirem, mas os homens são poucos que têm essa capacidade. Mas as mulheres têm essa capacidade de ter essa jornada dupla, e fazem com galantia e esmero, e sempre alegres e dedicadas no que fazem. A mulher tem uma característica de ser muito cuidadosa. A sua grande maioria, ou nós podemos dizer, são poucas que não são cuidadoras, zelosas. A mulher também, ela é muito observadora. Não é verdade? Eu sei que daí já vi qual é a cor do meu sapato, qual é a cor da minha camisa, a cor da minha gravata, para ver se está combinando ou não. É uma característica da mulher. A mulher, ela bate o olho, ela vem de cima a baixo, pela frente, por trás, de perfil. É uma característica da mulher. O homem pode olhar, ficar horas olhando, mas ele não observa. A mulher é observadora. A mulher, ela é detalhista. A mulher se pega nos pequenos detalhes. Aliás, isso é uma característica própria da mulher. O que faz a grande diferença entre o homem e a mulher é este que nós chamamos o toque feminino. Sempre tem que ter o toque feminino para que tenha uma maior graça. Nós temos que para que tenha um maior mimo, para que realmente chame a atenção. Pode o homem fazer, mas sempre tem que ter ali um toque final da mulher. Parece que aquele pequeno detalhe, e às vezes aquele pequeno detalhe, irmãos, faz toda a diferença.
Nós homens às vezes não valorizamos muito, mas aquele pequeno detalhe às vezes faz uma grande diferença. E as mulheres têm essas características. As mulheres, elas são também muito, eu ia falar teimosa, mas são de opinião. Quando uma mulher quer uma coisa, só Jesus para tirar do coração dela. E Jesus tem muito trabalho nesses corações aí. Porque se tem uma coisa que a mulher faz, a mulher é de opinião. A mulher, quando ela coloca uma coisa na sua cabeça e no seu coração, ela luta, ela é lutadora para conseguir o desejo do seu coração. É uma característica das mulheres. Elas, como nós dizemos numa linguagem atual, uma linguagem talvez até um tanto conjunta, elas correm atrás até conseguir. E quando não conseguem, elas não desistem. Algumas características da mulher, e eu fiquei pensando em meu coração, amados, que eu disse aqui que ser mãe é algo exclusivo da mulher, e graças a Deus por isso, porque eu tenho certeza que os homens não conseguiriam enfrentar uma sala de parto, não é isso, irmã Divana? As irmãs que passaram pelo parto aí sabem o que é o que eu estou dizendo, não que eu tenha passado, né? Passei como profissional, né, irmã Divana? Passamos como profissional da saúde, mas as irmãs que passaram pela sala de parto sabem muito bem o que nós estamos dizendo, o que é o sofrimento do momento de parto. Mas parece, irmãos, que quando a criança nasce, parece que ela esquece tudo aquilo ali, nem parece que passou por toda aquela dor do parto, mas isso está na Bíblia, né? Foi algo que o Senhor Deus colocou para a mulher, né? Que com dores de parto haveria de conceber, né? Mas a mulher, ela também passa por isso com galardia. A mulher sofre, e nós que somos profissionais da saúde, acompanhamos na sala de parto, vemos ali, quem está de longe escuta ali os brados das mulheres. Mas quando a criança nasce, a fé, meu filhinho, minha filhinha, que beleza, parece que nem passou por todo aquele sofrimento. É uma característica própria do ser humano feminino. Isso aí foi algo que Deus colocou na vida das mulheres. Alguns companheiros nossos dizem que Deus fez o homem e depois de fazer o homem disse: dá para fazer uma coisa melhor, e fez a mulher. Ou então ele aprimorou, né? É lógico que isso é brincadeira, né? Às vezes Deus fez o homem, macho e fêmea os criou, não é verdade? Mas nós queremos parabenizar as nossas irmãs mulheres. E eu fiquei pensando, a Bíblia Sagrada, o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Dentro da Bíblia Sagrada nós encontramos inúmeras mulheres que foram destaques e estão constando na Bíblia Sagrada por causa das suas qualidades, e em especial algumas mulheres que foram mães. Começando pelo livro do Gênesis, nós temos ali a primeira mãe, que foi Eva, que é a mãe de toda a raça humana, de toda a espécie humana. Eva, que foi a primeira mulher que foi criada pelo próprio Senhor nosso Deus. Nós temos na Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis, a nossa irmã Sara, aquela a quem Deus, que ela tinha o seu ventre fechado, mas Deus abriu a sua madre, já numa idade avançada, mas Deus cumpriu a promessa na vida da irmã Sara, dando-lhe ali o seu filho Isaque. Conhecemos a história de Joquebede, mãe de Moisés e mãe de Arão, mãe cuidadosa, zelosa, que a Bíblia diz que ela recebeu dinheiro da filha de Faraó para cuidar do seu próprio filho, que deveria ser morto, porque Faraó havia dado lei que os filhos dos hebreus deveriam ser assassinados, mas Deus tinha algo de especial com aquela vida, com a vida de Moisés e com aquela família, e ele deu o privilégio de Joquebede criar Moisés nos caminhos do Senhor nosso Deus. Podemos ver dentro das Sagradas Escrituras Ruth, mãe de Obed, que foi avô de Davi. A Bíblia Sagrada nos conta também a história de Isabel, mãe de João Batista,
aquele que veio pregar antes do Senhor Jesus Cristo. Maria, a mãe de Jesus. Que privilégio que tem o ser humano feminino de ter como ser a mãe do Salvador da humanidade. Jesus Cristo, Salvador da humanidade, o Messias prometido por Deus, tem uma mãe humana chamada Maria, ou teve uma mãe chamada Maria. A Bíblia Sagrada nos fala também de Eunice, a mãe de Timóteo, e outras muitas, inúmeras mães que estão na Bíblia Sagrada, que se destacaram por ser mãe. Mas eu fiquei pensando, amados, em uma mãe em especial, e rapidamente eu quero convidá-los para abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 15, e nós vamos ler um texto que é bem conhecido de todos nós, mas foi um texto que veio ao meu coração nesta noite, pensando na mãe, ou pensando na mulher mãe. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 21 até o versículo de número 28, nós encontramos aqui a história de uma mãe, e eu quero convidá-los para fazermos esta leitura. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, nos diz assim as Sagradas Escrituras: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E Jesus, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou aquela mulher e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Jesus, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Eu fiquei pensando nesse texto sagrado. Nós aqui enumeramos, citamos aqui o nome de algumas mulheres que constam na Bíblia Sagrada. Existem muitas outras, mas nós enumeramos aqui algumas mulheres. Mas nesse texto aqui, é um texto bem conhecido de todos nós. Mateus, que descreve esta passagem, Marcos também descreve essa passagem, mas algo me chamou a atenção, que tanto Mateus como Marcos, eles não colocam aqui sequer o nome desta mulher. É uma mulher anônima. A Bíblia não fala qual é o nome desta mulher. E eu fiquei pensando em meu coração, quem sabe nesta noite nós temos irmãs aqui que são tal qual esta mulher, que está no anonimato, mas que tem em si essas qualidades que teve esta mulher. A Bíblia nos diz que ela foi até onde estava o Senhor Jesus, porque ela tinha um problema, ela tinha uma dificuldade, que na verdade o problema não era com ela, mas era com a sua filha. Ela tinha um problema na sua casa, ela tinha um problema na sua família, ela tinha um problema com a sua filha, e com certeza um problema com os filhos é um problema também para os pais. Um problema com os filhos
é um problema também para as mães. As mães, a Ana Sônia já falou aqui, ela disse: olha, quer agradar um pai, agrade o seu filho. O pastor presidente disse que filho é corda do coração, né? Tem um adágio que diz: quem meu filho beija, minha boca adoça. Então aquela mulher, com certeza, ela estava passando por aquele problema, passando por aquela aflição. Com certeza aquela mulher estava aflita, angustiada, porque a sua filha estava com um problema. Aquela mulher era a mulher que sentia o problema da sua família. Aquela mulher é aquela mulher que sentia o problema da sua filha. Ela trazia para si o problema da sua filha. O problema da sua filha também era o seu problema. Ela não era indiferente aos problemas da sua família. Ela não era indiferente aos problemas da sua filha, mas ela sofria junto com a sua filha. E o texto sagrado diz que ela também não se acomodou com aquele problema. Ela buscou a solução, ou foi buscar a solução. E o texto sagrado nos fala aqui que aquela mulher, embora a Bíblia não cite o seu nome, era uma mulher sábia. Ela foi buscar a solução no lugar certo. Ela foi buscar a solução com a pessoa certa, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aquele que tem a solução para todos os nossos problemas. Aquele que tem a solução para todas as nossas causas. A Bíblia não diz que ela foi bater em outra porta, não. Ela foi buscar aos pés do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Esta mulher, nós podemos ver que ela também era uma mulher sábia. Ela foi buscar socorro aonde ela sabia que ela teria a solução para os seus problemas. Quem esta noite entrou aqui com um problema, o Jesus daquela mulher está conosco também. É o meu Jesus, é o teu Jesus, é o nosso Jesus. E ele diz: todo o poder o Pai me deu nos céus e na terra. Aquela mulher foi buscar em Jesus a solução do seu problema, porque ela sabia que Jesus tinha a solução para o seu problema. Talvez tenha entrado alguém conosco nesta noite aqui que tem um problema, que talvez já tenha batido em outras portas, mas não tenha encontrado solução. Mas esta noite o Senhor, a senhora, a mamãe está no lugar certo. Jesus Cristo, Ele é a solução do seu problema. Talvez a senhora esteja dizendo em seu coração: mas o senhor não sabe qual é o meu problema. Eu não sei, não conheço o seu problema, mas eu conheço a solução. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele, Jesus, é a solução para todos os nossos problemas. Ele, Jesus, é a solução para todas as nossas causas. E se esta noite entrastes aqui com o problema e entregares o teu problema aos pés de Jesus Cristo, eu tenho plena convicção que Jesus Cristo, Ele vai solucionar o teu problema. Ele vai trazer a solução para a tua causa, porque para Ele não existe o difícil, para o Senhor não existe o impossível. Esta mulher, diz as Sagradas Escrituras, que ela foi até aonde estava o Senhor Jesus. E uma coisa aqui que me chama a atenção: a Bíblia diz que ela era cananeia, ela era cirofenícia. A palavra do Senhor diz que ela era estrangeira, mas ela foi até onde Jesus estava, e ela dirige as suas palavras ao Senhor Jesus. Mas ela dirige as palavras ao Senhor Jesus de uma forma diferente. Ela chama o Senhor Jesus de Senhor, Filho de Davi. Ela reconhece a realeza do Senhor Jesus. Ela reconhece que Jesus é o Cristo. Ela reconhece que Jesus é o enviado. Ela reconhece que Jesus é o Messias. Ela reconhece que Jesus é Filho de Deus. Ela reconhece que as promessas que haviam de vir o Salvador estavam se cumprindo ali diante dela. Ela reconhece que Jesus é o Senhor. Quando ela fala Filho de Davi, ela reconhece que Jesus é o Messias enviado, aquele que havia a profecia de que viria lá de Belém da Judéia. Ali ela reconhece o senhorio do Senhor Jesus. Ela diz: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela vai até o Senhor Jesus na certeza, na convicção de que Jesus tem a solução para o seu problema.
ela não foi ali duvidando. Ela disse: Senhor, se tu puderes, se tu quiseres. Não, ela sabia que Jesus poderia solucionar o seu problema. Ela sabia que Jesus era a solução para o problema que estava lá na sua casa, era a solução para o problema da sua família, era a solução em especial para o problema da sua filha. Por isso ela diz: tem misericórdia. Mas interessante, ela diz: tem misericórdia de mim. Veja o sofrimento que tinha aquela mulher, por causa da condição da sua filha, ela também sofria. Ela diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas ela foi ao lugar certo, se dirigiu à pessoa certa, e ela foi com convicção, ela foi com confiança, ela foi com fé, ela não foi duvidando. Ela sabia que Jesus seria a solução para o seu problema. Nesta noite, eu te convido para entregar o teu problema nas mãos do Senhor Jesus. Mas não entregue duvidando, entregue confiando. Como fez aquela mulher, ela foi confiante, ela foi com fé. Aquela mulher, ela não duvidou, mas ela foi na certeza de que Jesus traria a solução para o seu problema. Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela conta qual é o seu problema. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas eu penso que quando todos que ali estavam esperavam uma resposta do Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Senhor não lhe respondeu. E o Senhor parece que continua caminhando. Parece que o Senhor não dá a mínima atenção para aquela mulher. Talvez alguém pense que o Senhor Jesus estava discriminando aquela mulher. Não, Jesus não discrimina ninguém. O Senhor não faz acepção de pessoas. Ele apenas estava testando a fé daquela mulher. Estava testando a perseverança daquela mulher. Estava testando se realmente era o desejo do coração daquela mulher a solução para aquele problema. Quantas das vezes nós pedimos algumas coisas ao Senhor e parece-nos que o Senhor, aos nossos olhos, retarda mais um pouco em nos responder, e às vezes nós até nos esquecemos do que pedimos. Mas Deus não se esquece. O Senhor não se esquece. Às vezes nós não insistimos mais em pedir, e lá na frente Deus responde. Deus concede aquilo que nós pedimos. Talvez você tenha desistido, mas o Senhor não desistiu do teu problema. A tua causa, o teu problema já chegou ao trono da graça do Senhor nosso Deus. Quem sabe aos nossos olhos, aos teus olhos, Ele está tardando, mas não é que Ele se tarda. Nosso Deus não tarda, Ele chega sempre na hora certa. Persevera crendo, persevera confiando, continue perseverando. Foi o que fez essa mulher. O Senhor parece que Ele não deu palavras àquela mulher. O texto diz que o Senhor Jesus, Ele não respondeu àquela mulher, e os seus discípulos chegaram até Jesus e disseram: Senhor, olha, atende esta mulher, Senhor. Senhor, ouve esta mulher. O texto diz que os seus discípulos rogaram. Eu quero que eles já foram mais com um pedido. Eles rogaram, eles intercederam por aquela mulher. Senhor, olha, atende essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Portanto, nós podemos compreender que parece que Jesus continuava caminhando, os seus discípulos caminhando, mas aquela mulher, ela não desistiu. Ela continuou perseverando, ela continuou crendo, ela continuou confiando, e ela continuou pedindo. Ela continuou clamando, ela continuou insistindo, porque ela sabia que o Senhor tem poder para resolver o seu problema. Os discípulos dizem: Senhor, atende essa mulher, pois ela vem gritando.